Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Hoje é o segundo programa em que vamos conversar com o deputado federal Arnaldo Faria de Sá. Voltamos já já. Estamos pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Este é mais um programa com continuidade na conversa com o deputado Arnaldo Faria de Sá, deputado federal por São Paulo na 8ª legislatura. O deputado Arnaldo Faria de Sá é conhecido por suas opiniões e posturas polêmicas. Tornou-se famoso aos olhos do grande público como comentarista político do jornalismo da Record e Notícias. Jornal da Tosse. Isso, ingressou na atividade parlamentar ao ser eleito deputado federal constituinte pelo PTB em 1986, tendo sido reeleito consecutivamente até atingir a 8ª legislatura. Deputado sempre na batalha, né, deputado? Tem que enfrentar, né? Não pode você vacilar, porque você está lá no meio das férias e você é obrigado a, dentro dessa jaula, ter que brigar e brigar muito, senão os caras te engolem. Então você tem que passar por cima, tem que atropelar, tem que bater de frente contra esse paquiderme chamado governo, que é uma guerra importante, mas às vezes a gente consegue umas vitórias de Davi contra Golias, na questão do fator previdenciário. Deputado, um assunto importante que eu gostaria de conversar com o senhor é a questão dos precatórios alimentares, né? Servidores públicos têm parte dos salários defasados, que deveriam ser recebidos e não foram recebidos. Os servidores, aliás, vem desde a questão do gatilho salarial, né? Servidores entram com ação na justiça, ganham, vira precatório e não recebem o precatório. Teve aquela emenda que o PEC do calote, que o Supremo julgou inconstitucional, deu 5 anos para pagamento, mas parece que agora há um movimento de novo no Senado para inventar outra PEC, deputado. Essa PEC que você fala, PEC do calote 1, né? Que na verdade o Supremo declarou inconstitucional, tem o voto de modulação do ministro Luiz Fux, que na verdade é uma articulação do governo para mudar essa questão. E lembra que nessa PEC do calote, uma PEC em que aquelas tricoteiras gaúchas iam para Brasília fazer aquele acidente aqui em São Paulo, que faleceram, e pelo menos em respeito a elas o governo não devia fazer essa maquinação que está fazendo. E de novo apresentou a PEC do calote 2. PEC do calote 2, para empurrar com a barriga, não pagar, e os responsáveis por essa PEC do calote 2 são os governadores de São Paulo, o prefeito de São Paulo capital e alguns outros prefeitos aí da grande São Paulo interessados nisso, que querem fazer essa PEC do calote 2. Nós temos impedido a votação da admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça, até hoje não foi votado, nós estamos atrapalhando, mas a pressão tem sido grande para que a gente possa deixar passar essa PEC do calote 2, que quer empurrar com a barriga e não pagar. Só que na verdade um detalhe importante, quando nós tivemos a PEC do calote 1, os mentores da PEC foram Nelson Jobim, que era o presidente do Supremo, que devia decretar as intervenções e não o fez, Renan Calheiros, que era o presidente do Senado da outra vez, e a pressão de quem fez aquilo era o Serra, que era governador do estado, o Kassab, que era prefeito da cidade, e o Supremo deu um corte em razão da ação direta de constitucionalidade apresentada pela OAB Nacional. E agora, todos esses
mesmo personagens estão envolvidos aí. O Renan volta a ser presidente do Senado, Kassab é ministro da Dilma, o Serra é expoente no Senado. E também tem o Eduardo Cunha, que hoje é o presidente da Câmara, na época foi o relator da PEC do Calote 1. Então, os meus protagonistas estão aí. Se a gente não se articular, não se movimentar, eles vão desrespeitar o Supremo Tribunal Federal. Porque quando o Supremo declarou inconstitucional, ele modulou o voto. Aquilo tem que ser cumprido. Não pode uma nova PEC modificar a modulação do Supremo. Mas parece que ninguém está prestando atenção nisso. Quer dizer, estou segurando na unha essa guerra. Daqui a pouco nós vamos ter que conversar. E já que a Procuradoria-Geral do Estado e também a Procuradoria-Geral do Município tem interesses aí, em razão de questões eleitorais, de se livrarem desse abacaxi, e uma coisa que eu reclamei muito para os procuradores foi o seguinte: o Estado não tem dinheiro para pagar, o município não tem dinheiro para pagar, mas continuam desapropriando a mão cheias. Eu levantei nas varas da Fazenda o que tem de desapropriação só na capital, do governo do Estado, e de desapropriação da própria cidade, do município de São Paulo, mais de 5 mil desapropriações em andamento. Ora, quem não tem dinheiro não pode desapropriar. Mas as desapropriações estão sendo pagas em dinheiro. Ora, se estão sendo pagos em dinheiro, use esse dinheiro para pagar aquilo que deve. Principalmente os precatórios alimentares. Quem não sabe o que é precatório alimentar, vamos explicar. É precatório de dívida salarial. Por isso chama-se precatório alimentar. E eles continuam metendo a mão nesse dinheiro e aí ficam jogando a culpa para cima da questão do Congresso, que tem que mudar essa PEC. Nós vamos brigar muito para impedir que isso possa acontecer agora. E queria dizer uma coisa importante. Júlio Bonafonte, nosso companheiro, ajudou muito nessa luta, trabalhou demais no sentido de impedir que essa PEC pudesse ser admitida na Comissão de Constituição e Justiça. Júlio Bonafonte continua, inclusive, nessa batalha, o tempo inteiro trabalhando nisso. Sempre. Agora, deputado, é o enfrentamento do Congresso com o Supremo? Porque se o Supremo decide que é inconstitucional, como é que vai criar uma outra coisa na mesma linha? Exatamente, esse é o foco da nossa discussão maior. Quer dizer, eu acho que você não pode, por emenda constitucional, querer mudar a modulação de votos do Supremo, porque o Supremo já declarou inconstitucional a PEC do calote número 1. Você repetir a PEC do calote número 2, você está infringindo, desrespeitando uma decisão do Supremo. E além de desrespeitar, o Supremo modulou, estabeleceu qual é a forma de pagamento, qual é o período de pagamento, qual é a forma de pagamento. E querem agora mudar tudo isso. Inclusive, acho que o próprio ministro-presidente do STF, Ricardo Lewandowski, já devia ter tomado providência a respeito. Nós já comunicamos ao ministro Luiz Fux o que está acontecendo em andamento no Congresso. Espero que a OAB Nacional possa comunicar ao próprio Supremo Tribunal Federal, já que ela é autora da inconstitucionalidade arguída, que isso possa ser levado ao pleno do STF. E essa questão da lei de utilização de parte dos depósitos judiciais, deputado? Parece que é do José Serra essa? É do Serra, é da mesma turma, né? Da mesma turma. Então, na verdade, é uma proposta para meter a mão no dinheiro dos depósitos judiciais. Eu acho que os tribunais de justiça dos estados têm que acordar para essa realidade, porque esse projeto já está prontinho para a Dilma sancionar. E, sem dúvida nenhuma, é um grande risco para os tribunais que são responsáveis como guardiões dos depósitos judiciais e que vão permitir que esse dinheiro saia pelos ralos. Que eles falam em utilizar isso até para pagamento de precatórios, mas na verdade é desculpa, né, deputado? Tem muita coisa aí pela frente. Tem muito rolo por trás de tudo isso e a gente sabe que sorrateiramente está se armando no seio dos governos uma série de alterações, aproveitando a dificuldade econômica para cortar direitos dos trabalhadores, cortar licença-prêmio, cortar os benefícios, cortar a produtividade, cortar um monte de coisa. Cuidado, tem muita maracutaia por trás da crise para prejudicar o servidor público. Agora, essa história de crise cai sempre em cima do trabalhador, né? E no Estado, em cima do funcionalismo público, né, deputado? No Estado, em cima do funcionalismo público, até porque, historicamente, os governos sempre querem jogar a culpa em cima do servidor. Você vê, por exemplo, no caso do federal, essa greve dos servidores do INSS. Eles têm toda a razão de estar em greve. A maior parte da remuneração deles não vai para o salário. Então, na hora de aposentar, eles não levam isso. Eles querem, uma grande luta deles é que aquelas vantagens, aqueles adicionais, entrem no salário. O cara que paga a previdência social do segurado não tem direito, no seu salário, a integralidade para fim de cálculo do seu benefício. Eles têm razão de fazer essa reclamação. E o governo não tem dado a mínima atenção para os servidores do INSS. É uma greve
burra por parte do governo, já devia ter sido resolvida com facilidade, já disse isso ao ministro da área. Acerta essa questão, incorpora os salários e dá alguma coisinha que os servidores voltam a trabalhar. Eles querem apenas garantir que no futuro, quando se aposentar, esses adicionais, esses complementos sejam contados como seu salário para fins de benefício. O caso da greve aqui em São Paulo dos professores há pouco tempo, né? Fizeram a greve, o governador dizia sempre que não era a data da reposição, a data base. Na verdade, a data base era 1º de março, passou, não teve reposição nenhuma e desconto dos salários, mesmo contrariando a decisão da Justiça. E o pior é que parece que não tem secretário de Educação em São Paulo. Eu não vi o secretário em momento nenhum se preocupado em querer resolver, sentar para negociar, pelo menos tentar enrolar, pelo menos. Eu nunca vi esse Walhold, um nome esquisito, né? Participar de uma reunião, de uma tentativa de solução. Quer dizer, eu acho que há necessidade de conversar, há necessidade de dialogar. Não adianta simplesmente pôr a polícia para bater nos manifestantes, porque na verdade a manifestação é democrática. Aliás, eu vi a foto do secretário atrás do governador, quando o governador estava dizendo que já tinha dado tanto de aumento para os professores, misturando para a população o que era aumento e o que era incorporação de gratificação. Como se incorporar estava ganhando mais, né? Na verdade, você vê que a gente citou agora a questão da polícia, que é muito usada nessa questão. A própria Polícia Militar só teve alguns reajustes por causa de uma PEC que está discutida lá no Congresso, que é a PEC 300. Aí eles tiveram... O senhor é relator? Eu fui autor da PEC. Autor da PEC. Então, essa PEC 300, ela queria que você dê um piso nacional de salário para as polícias militares, nem o valor que paga em Brasília, que é o topo da carreira, mas alguma coisa próxima para poder diminuir a situação. Porque hoje o policial militar, ele ganha mais no bico do que na função. E ele precisa da função para poder ter o bico. Então criaram em São Paulo uma coisa chamada lei delegada. O que é a lei delegada? É quando você permite que o policial em bico possa ser oficializado esse bico pela cidade e ele ganha um extra, usando a farda e usando a arma da corporação. Isso é a lei delegada. E agora querendo o DGEM, que é a mesma lei delegada dentro do próprio Estado, criando um adicional. Então, adicional e adicional pode resolver o momento, mas não resolve o futuro, para ter certeza. Então, é outra luta também que a gente vai agora retomar no Congresso no segundo semestre, é a votação em segundo turno da PEC 300. Já foi votado em primeiro turno e a gente quer votar isso para garantir uma questão de remuneração salarial condigna para a segurança pública do nosso país. Aqui no estado de São Paulo, deputado, o governador falando em problemas de arrecadação, em crise, etc. e tal, começou a baixar decretos, primeiro, que não permite novos funcionários para o SPPrev, que não tem como caminhar porque falta funcionários. O IANSP começou a cortar convênios porque também começou a cortar dinheiro. Agora começa a surgir a história que o governador ainda não oficializou, mas está aí a caminho, cortar licença-prêmio, mexer no quinquênio. A crise sempre vai levar a isso, deputado? Aproveita a crise para fazer isso, né? Já devia estar em elucubração essas propostas de diminuir as gratificações por desempenho, a licença-prêmio que você fala, e sem dúvida nenhuma, os servidores têm que acordar, porque lamentavelmente o governo tem uma maioria avassaladora na Assembleia, e se a gente não tiver uma articulação rápida e grande, nós simplesmente poderemos ser surpreendidos na calada da noite, porque é nessa hora das dificuldades que os caras vêm com algumas armações. Falamos aí dos professores, dos policiais, de vários outros. No judiciário, nós estamos com um problema. Primeiro, o presidente não cumpriu a database porque faltou 1,3% da inflação. Não deu, diz que não tem dinheiro. Adicional de qualificação não está pagando os atrasados porque diz que não tem dinheiro. Para outras coisas tem dinheiro, viu, deputado? Mas aí não tem dinheiro. Agora, o pior, precatórios no estado de São Paulo, embora o governador tenha depositado uma certa quantia na conta do presidente do Tribunal de Justiça, na conta do Tribunal de Justiça, o presidente declara que não está conseguindo pagar porque não tem verba para pagar hora extra dos funcionários para trabalharem nos processos precatórios. Como é que pode ser isso, deputado? É lamentável
colocação que você faz, Goza, porque, sem dúvida nenhuma, ele pode terceirizar, ele pode contratar alguns terceirizados nesse momento de emergência para dar conta daquilo que é importante. Ter o dinheiro e não pagar é pior do que aquela história que não tem dinheiro e não paga. Então, eu acho que a gente tem que encontrar uma solução e eu acho que os servidores têm que começar a se preparar, né? Porque agora, final do ano, vai ter sucessão no Tribunal de Justiça e começar a se articular, porque, sem dúvida nenhuma, é uma questão política dentro do tribunal. E a gente tem que saber aproveitar esse momento agora da sucessão da presidente do tribunal e se articular para que isso possa trazer o equilíbrio nessa relação entre o comando do TJ e os servidores, até porque não tem justiça sem servidores, é bom todos saberem. O próprio governo federal cometeu uma insanidade ao vetar o reajuste do servidor judiciário federal, esse projeto de lei já aprovado tanto pela Câmara quanto pelo Senado, e que a presidente vetou, dizendo que não pode pagar. Ora, o aumento não é de uma vez só, o aumento é escalonado e você tem o servidor judiciário 9 anos sem nenhum reajuste. E o governo simplesmente dá de costas para os servidores, e eu acredito que o próprio presidente do STF, o ministro Ricardo Lewandowski, tem que vir encampar essa luta e cobrar da presidente uma solução, uma alternativa. Só vetar não resolve. E o governo tem que acordar para uma realidade. Agora, no dia 16 de agosto, vai ter uma grande manifestação. E essa manifestação, sem dúvida nenhuma, passa também para a questão dos funcionários do serviço público, tanto federal quanto estadual, que estão marginalizados, abandonados à própria sorte, por culpa da falta de interação dos governos. Agora, em agosto, os servidores públicos se reúnem lá em Brasília para a fundação de uma central exclusiva de servidores, deputado. Vai se chamar Pública Central do Servidor. O que o senhor acha disso? Parabéns, precisava mesmo uma articulação a nível nacional para poder cobrar e exigir do governo respeito ao servidor público. E não pode o governo tratar como tem tratado os servidores públicos. Eu acabei de dizer anteriormente o que acontece com os servidores do judiciário, que é uma vergonha. E lembrar de uma coisa, os governos passam, os servidores ficam. Quem garante a máquina do Estado, a máquina da União, são os servidores. E os servidores estão sendo muito maltratados, estão sendo achincalhados e avacalhados pelo servidor público, está sendo tratado pelo governo de uma maneira vil e vilipendiosa. Isso não pode continuar acontecendo. Parabéns, era preciso mesmo essa articulação para a gente bater de frente com os governos. São mais de 11 milhões de servidores no Brasil, deputado, e entidades separadas em diversas centrais que, na verdade, discutem de forma diferente. Porque uma coisa é discutir com funcionários de empresas privadas, onde o lucro é que vai definir a questão. A outra é discutir com o Estado, que recebe dinheiro de impostos, e tem que discutir com os servidores também. Na verdade, se você pegar as centrais que existem aí, uma é ligada aos metalúrgicos do ABC, outra é ligada aos metalúrgicos da capital, outra é ligada aos comerciários, outra é ligada ao processamento de dados. Então, cada uma tem uma origem. Não tem uma especificamente dos servidores públicos. Por isso que eu queria saudar de maneira positiva essa nova central, para poder enfrentar mesmo e exigir que cada uma trate de uma maneira correta as suas categorias, que os servidores públicos não podem ser tratados da forma que tem sido tratado pelos governos, achando que são descartáveis. O serviço público, lamentavelmente, tem muito servidor terceirizado, tem áreas já quarteirizadas e caminhando para a quinteirização. Então, não pode simplesmente você jogar essa facilitação do serviço público terceirizado, sem concurso, sem nada, principalmente com essa articulação que os governos fazem. Deputado, para terminar essa nossa conversa, como é que o senhor avalia agora o próximo semestre, com essas CPIs todas, com essa questão toda na Câmara, no Senado, essa discussão entre projetos do governo na Câmara, no Senado? O que será o segundo semestre? O segundo semestre vai ter uma complicação muito grande com a continuidade da Lava Jato, na questão da CPI da Petrobras, e duas outras CPIs bombas que começarão a tramitar agora, no segundo semestre, que é a CPI do BNDES e a CPI dos fundos de pensão. Vai destampar a fossa. Deputado, está com a palavra para conversar com os nossos
espectadores, telespectadores. Queria agradecer o convite da FESPESP, acompanho essa luta desde a criação da federação, saúdo agora a criação da central, estou à disposição de vocês, tenho certeza da importância do valor do servidor público, que precisa ser respeitado e valorizado e não desprezado e achincalhado, e aquilo que depender de mim, lá no Congresso Nacional, fora do Congresso, qualquer movimentação relativa à PEC 555, relativa às questões de valorização do servidor público, eu estou à disposição. Não há um país, não há um Estado sem o serviço público respeitado e valorizado. Chegamos ao fim da nossa conversa, segundo programa da nossa conversa com o deputado federal Arnaldo Faria de Sá, que na verdade está sempre à nossa disposição nessa luta constante. Permanentemente. Permanente. Fiquem agora com o nosso noticiário. E agora as principais notícias que interessam a você, cidadão, a você, servidor. Apesar do inverno, a Secretaria de Estado da Saúde do Governo de São Paulo intensifica as ações na prevenção e no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Quer encontrar informações de prevenção, sintomas e identificação do mosquito? A Secretaria disponibilizou recentemente um aplicativo com todas as informações. É o São Paulo contra a Dengue. Lá, em caso de suspeita de doença, você encontra não só qual é o tipo de médico que você deve procurar, mas também a quantidade de água que você deve beber, além de outras informações. O aplicativo também conta com um jogo para você acabar com o mosquito da dengue. E você pode fazer o download diretamente no seu celular ou no seu tablet por meio do site da Secretaria da Saúde ou da São Paulo Serviços, ou diretamente nos sistemas iOS para usuários de iPad e iPhone, ou no sistema Android para os demais usuários de celular. Acontece nesta semana, na segunda e na terça, amanhã, dia 10, e na terça, dia 11, em Brasília, o lançamento da Pública Central do Servidor, em evento a ser realizado na sede do Sindileges, o Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Esta central pretende agregar categorias de servidores públicos de forma ampla, tanto do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, como também União, Estados e Municípios. Além da representação importante para o funcionalismo, estatutariamente, a Pública não estará vinculada a nenhum partido político. E a FESPESP está participando desde o início das suas discussões. Inclusive, o nosso presidente José Gozzi deverá participar da diretoria desta nova central. Irritação nos olhos, sensação de nariz e garganta secos são alguns dos sintomas comuns nesta época do ano, quem convive com ar seco no inverno, que já é quase rotina, principalmente pelas faltas de chuvas no estado de São Paulo. Se a baixa umidade do ar incomoda pessoas sadias, o que dizer das pessoas que já têm problemas como rinite alérgica e asma brônquica, também conhecida como bronquite asmática. A pneumologista do Hospital do Servidor Público Estadual, Maria Vera Cruz de Oliveira Castelhano, chama a atenção para a importância de procurar orientação médica já nos primeiros sinais. Ela afirma que pode ocorrer tosse seca, persistente, associada ou não com crise de asma. Na crise, além da tosse, ocorre também falta de ar e chiado no peito. Estes sintomas podem ser intermitentes ou persistentes, mas, se não tratados, podem se agravar e, em casos mais graves, apresentar até risco de morte. Algumas dicas ajudam a melhorar os sintomas do ar seco, como usar umidificadores de ar ou toalhas molhadas ou vasilhas com água dentro de ambientes. Deve-se ainda tomar bastante líquido para hidratar o corpo, não deixar ninguém fumar dentro de locais fechados e usar soro fisiológico para os olhos ou narinas se houver irritação. Então cuide-se e procure também se exercitar nos horários onde a umidade é maior, antes das 10 da manhã e após as 5 da tarde.
E a gente não poderia encerrar o programa Cidadania e Serviço Público deste domingo parabenizando a você que é pai, servidor público, você que é pai, cidadão, responsável pela família, responsável pelo esteio do serviço público e também pela família brasileira. As nossas saudações a todos os pais de servidores públicos, pais servidores e futuros servidores também, que já sejam pais nesse 9 de agosto, Dia dos Pais. Cidadania e Serviço Público, há 16 anos no ar, sempre em defesa de tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor, e você já sabe. Ligue para nós no 11 31 04 38 36. Você também pode nos mandar mensagem para o fespesp@fespesp.org e visitar o nosso site, o www.fespesp.org. E eu já convido você também para nos visitar nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Basta procurar por federação.fespesp ou simplesmente Fespesp. O programa Cidadania e Serviço Público, você já sabe. Você acompanha todos os domingos às 9 da noite online no site da TV Aberta e depois arquivado no nosso canal do YouTube, no bit.ly/TV Fespesp, e aí você pode acompanhar o programa Cidadania e Serviço Público sempre que quiser, em qualquer lugar do mundo. Uma boa semana a todos, mais uma vez feliz Dia dos Pais e até o próximo programa. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, Fespesp. Um programa sempre ao seu lado, servidor público, sempre ao seu lado, cidadão, discutindo cidadania e serviço público. Até o próximo programa.